Bom dia a todos os ouvintes que estão neste momento ligadinhos aí na mensagem da Santa Palavra de Deus. Glórias a Jesus. A única santa que realmente não precisa de andor é a Santa Palavra de Deus, a qual temos que carregar na alma, no espírito e na consciência. Por quê? É tão fácil entender que quem de moço não morre, de velho não escapa. A morte, ela é uma passagem para a vida eterna ou sofrimento eterno. Porque a salvação, Jesus Cristo, o Filho do Criador, Deus Altíssimo, já pagou lá na cruz do Calvário. Então ninguém precisa tentar cobrir esse preço, é tolice. Agora, aceitar esse preço, o sangue de Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, consciente, sabendo que o pecado original é que leva o espírito para o sofrimento eterno. Quando você aceita o sacrifício do Filho de Deus, Jesus Cristo, e a Santa Palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Quando você confessa ela, ela vai te dar vida. Então está lá em Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, a qual diz assim: a palavra de salvação está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Se, aí tem um condicional que é livre-arbítrio, né? Quem quer ir para a vida eterna, amém. Quem não quer ir, amém também. Mas se confessares, aceitares o sacrifício da cruz do Calvário, aquele sangue remidor, você, meu amigo, minha amiga, confessando por fé, não é por Jesus Cristo para resolver um problema. É por fé, para salvação eterna. Porque nós não merecíamos tudo isso. O Filho de Deus nos deu gratuitamente. Então já é direito adquirido de toda a humanidade, pois a salvação é individual. Então, versículo 10 e 8, né? A palavra de Deus já está aí contigo, no teu coração, na tua mente, consciência, na tua alma, é o que eu estou falando. Se confessares e aceitares o sacrifício de Jesus Cristo como único, único, unigênito Filho de Deus, único Salvador, pronto. Essa confissão, o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. E todos os teus pecados adâmicos, inclusive original, serão perdoados. E você será um cordeiro de Deus através da adoção do sangue de Jesus. Não da religião, mas do sangue de Jesus. E o versículo 10 e 10 diz que quem confessa a ele jamais será confundido. Então está aí, meu amigo, minha amiga, a oportunidade, esteja você onde estiver, mas olha, não tire sua vida, tá? Porque Jesus te deu a vida. Então, busca Jesus, busca a Santa Palavra de Deus, ou a um cristão que já é convertido e entende a palavra de Deus, porque você precisa entender do testamento, que já foi pago a aliança do sangue por você. Mesma coisa, você não vai assinar um contrato sem entender o teor dele, né? Aí na terra, ou seja, no banco, ou para comprar uma casa. Agora, essas coisas são supérfluas. Agora,
A cidade do pé junto nos espera, condomínio fechado, cemitério, né? Cada um tem uma senha. Então, quando se entrega a vida a Jesus, a senha vai lá para frente. Ele dá vida e vida com abundância. Então começa aqui mais um programa, A Hora da Verdade, com o servo de Deus Rodrigues, Alimento Espiritual. Então agora vamos para a noiva do Cordeiro, né? Vamos aí falar com aqueles que já têm, né, o nome escrito no livro da vida e que, não sei porquê, se atrapalharam aí no decurso da vida e estão aí voltando para um caminho, né? Caminho de perdição, de droga, ou seja, de adultério, tudo aquilo que o diabo gosta, rebelião, discussão, né? Mas o diabo já foi vencido, nem poder ele tem. Então, para, irmão, irmã, igreja do Senhor, senhores, pastores, homens de Deus, de dar lugar para o Satanás, porque o Satanás ele é oportunista. Ele não tem poder nenhum, Jesus já derrotou ele, já fez a obra. Só que se for lá fazer parceria com ele, mentir, né, adulterar, essas palhaçadas da vida aí, né, que é pecado, é que vai fazer, por exemplo, na passagem da Bíblia tem, descia de Jerusalém para Jericó, um sacerdote e um levita. Agora, eu pergunto, Jericó era a cidade da perdição, do pecado, né? Do pecado, tinha tudo lá, droga, mulherada, prostituição, diabo a quatro. Aí eu pergunto, o que um sacerdote e um levita deixa Jerusalém, que tem tudo, e vai para Jericó? Aí, só que aí, na contrapartida, tinha alguém lá de Jericó, que a conversão, né, subia para Jerusalém. Então, querida igreja, queridos irmãos, não vamos sair da casa do Pai. A casa do Pai tem alimento espiritual. A casa do Pai tem comunhão, tem santa ceia, hinos, louvores, a presença do Senhor. Então, quando você vai à casa do Pai para adorá-lo, não veja cenário, veja ambiente, né? Que o pegão que negou Jesus, ele lá quando Jesus foi preso, ele olhou o cenário. Aí cortou a orelha do cara lá, né? Ele não olhou o ambiente espiritual, que aquilo teria que suceder. E o Judas, então, nossa, montou um cenário na cabeça dele, que Jesus vai libertar Roma, vai libertar isso, tudo por interesse. Aí o que acontece? Ele não olhou o mundo espiritual, né? O ambiente espiritual. Aí fez a besteira de vender Jesus, né? Vender Jesus. E não é diferente hoje em dia. Parece que muitos cristãos estão correndo atrás do vento, né? Então, Jesus perdoa, Jesus levanta, o sangue de Jesus purifica todo pecado, mas tem que se arrepender de verdade e perdoar com sinceridade. Aí o filho pródigo foi recebido pelo pai, né? Então o Judas, o problema dele é que ele se arrependeu, mas depois foi entregar para a religião lá as moedas que ele vendeu. Eles não aceitaram, que era moeda de sangue. Aí o Judas ficou com remorso. E o remorso é uma queda para tirar a própria vida. Bom, Igreja do Senhor, vocês estão vendo aí um sinaleiro. Você pode ver um sinaleiro aí, ó. E no vermelho está aí 2 Crônica 7, 14. E se o meu povo, é o povo lavado, remido no sangue de Cristo, geração eleita,
sacerdócio real, que tem o ministério da reconciliação. Então, antes de o irmão, ou servos de Deus, querer reconciliar os outros, reconcilie-se primeiro com Deus. Vê sua vida, se está apta para poder usar esse ministério. Primeira coisa é se reconciliar com Deus. Que é humano, é corruptível. Então vamos primeiro reconciliar nossa vida com Deus para depois reconciliar a vida dos outros, né? Com Deus. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, olha, se humilhar, quer dizer, sem humildade, esquece. Eu não vou perdoar porque eu não conto. Para. Se humilhar. Perdoa pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se materializa. Perdoa pela fé com sinceridade, o Espírito Santo trabalha na vida do vacilão lá, que fez bagunçou a vida sua, o de outro. Aí Jesus vai trabalhar nele e a reconciliação, o perdão pela fé. Então não tem essa aí, eu não consigo. Consegue pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas, não se vê, mas materializa lá o conserto. Primeiro é se humilhar. Depois orar. Orar é conversar com Deus. É entregar toda a miséria humana, toda a palhaçada humana que o crente faz às vezes, mentindo, bagunçando a vida. Aí tem que conversar com o Pai. Aí entra no quarto, fecha a porta, ou na casa de Deus, se arrepende, chora nos pés do Senhor. De verdade. Aí pediu perdão, né? Perdoou, se arrependeu. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Aí sim, porque você tem uma conversa sincera com o Altíssimo Criador, nosso Pai, aí você vai buscar a minha face, aí você vai adorar Ele. Deus não aceita adoração com pecado. Ele não põe... O próprio Deus não coloca remendo velho em roupa nova e nem remendo novo em roupa velha. O que a gente quer colocar em remendo aí? Então a gente busca a face ali já com o espírito manso, se consertamos diante de Deus. A Santa Ceia é maravilhosa para isso, porque examinai. Não é para examinar os outros, é para você examinar a sua vida. E se arrepender, chorar no pé de Jesus e se converter ali, porque a gente se converte cada Santa Ceia. E se tiver um caso aí que você pulou cerca, converse com o seu pastor, ele vai conversar com você, mas não faça mais, tá? Se converter dos seus maus caminhos, é os seus, tá vendo? Aqui fala, não é dos outros não, é falando com a gente aqui, né? Então eu ouvirei do céu, diz o Senhor dos Exércitos, e perdoarei os seus pecados. Olha só, isso que é mais que isso. Perdoarei o seu pecado e sararei a tua terra, o teu coração. Sararei, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Que coisa maravilhosa, hein? Aí depois, você vai ver no sinaleiro aí também que coloquei, né? Porque o visual, o ouvir e o visual é muito bom para poder expressar aquilo que a gente tem na palavra de Deus, né? Então você vai ver aí o sinaleiro no vermelho, o 2 Crônicas 7,14, atenção, 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 né? Aí você vai dar uma olhadinha em Gálatas, capítulo 5, 29 a 31, o que diz lá, ó, 29 a 31. Aí você vai ler, você vai buscar a presença de Deus e vai ler o versículo, né? O versículo aí no sinaleiro vermelho, Gálatas capítulo 5, 19 a 21, que diz assim:
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Adultério aí não é só sexo, não, né? Se enganar sua mulher, e depois ir lá na igreja com cara de santo do pau oco, né? Adultério é adulterar a palavra. Você fazer a palavra virar letra. A letra mata, o espírito vivifica. E como é isso? É quando você não assume seu erro. Você está adulterando a palavra de Deus. Está querendo fazer que nem o Adão, né? O Adão foi se justificar. Fornicação, impureza, lascívia, idolatria, não é só imagem, né? Mas idolatria é alguma coisa que toma um lugar do Altíssimo, né? Feitiçaria, isso é perigoso, hein? Existe feiticeiro branco? Feitiçaria branca é o cristão que gera contenda, discórdia, porque lá Samuel falou pro Saul, olha, Saul, o pecado de contenda é como o pecado de feitiçaria branca. Isso é terrível, contenda, discórdia. Então, contenda e discórdia não é de Deus, é do diabo. De Deus é quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Olha que coisa linda, né? Inimizade, contenda, ciúmes, ira, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glotonaria, coisa semelhante a essa, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem, olha aí, cometeram e cometem. Então, cada dia você vai pedindo perdão. Pedindo perdão, não vai cometendo mais. Pediu perdão, sai fora. Não anda mais por aquele caminho. Já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ainda bem que na hora do pessoa vai lá para a UTI, para o tubão, o crente, né? Deus é tão misericordioso que manda um pastor lá, um irmão, e Deus usa em profecia, e aí, ô Virgem louca, vamos colocar sua capivara em dia, libera perdão, porque você vai para a cidade dos pés juntos, porque o Senhor falou que não vai te curar, né? Vai te levar. Olha como Deus é tão bom, ali na hora da UTI ali, que a gente, ali está em espírito, porque ali é você e a eternidade. Mas o fio de prata não quebrou, tem chance ainda de invocar o nome do Senhor. Será salvo. Romanos 10, se eu não me engano, versículo 11, né? Então, nós vimos aí o Gálatas 5, 19 a 21, vermelho, né? Vermelho é pare. Segundo Crônicas 7, 14, atenção. Mas vamos ver coisa boa agora aqui, ó, verde. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 25. Olha que coisa boa isso aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, verde, gozo, siga, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Com que estas coisas não há lei, os que são de Cristo, não é foram, são, crucificaram a vontade da razão, a carne, com as suas paixões, sentimentos e vontade desenfreada, né? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Por quê? Todo cristão que é batizado em águas, entregou a vida a Jesus, o Espírito Santo desce sobre ele, como desceu em Jesus, né? Então nós temos o Espírito Santo para poder estar sempre na presença de Deus, para louvar e glorificar o Senhor. Então, tá aí, ó, Gálatas 5, 22 a 25, sinal verde. Segundo Crônicas 7, 14, amarelo, atenção. Gálatas 5, 19 a 21, pare.
né? Porque você tirou a carta de motorista, aí passou em tudo, de repente você se achou dono do carro da sua vida e falou, agora eu sei, agora eu já entendi, passa sinal vermelho, a hora que atropelar alguém que vai pagar o preço, né? Aí passa o amarelo, que atenção, tem que passar no verde, pô. Você aprendeu isso aí no curso aí de trânsito. E por que faz as coisas erradas? Vai ter problema, vai vir multa, e depois você vai reclamar. Não, veio multa, mas me fecharam. É sempre aquela ladainha, né, de Adão. Ah, Senhor, foi a Eva foi o diabo, né? Aí você vai pôr culpa no diabo e vai questionar Deus quando o próprio culpado é a gente. É a gente que não respeita o sinaleiro espiritual. Deus abençoe a todos e voltarei aí, sim. Quando Deus mandar e me der uma palavra, estarei colocando o alimento espiritual, porque Jesus disse a Satanás no deserto, nem só de pão viverá o homem cristão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o servo de Deus Rodrigues vos diz, boa tarde.